Júlio, hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar de preocupação. Ótimo. E essa preocupação é de qual elemento? Preocupação, ele, dentro da medicina chinesa, ele antecede o elemento metal. Tá? O elemento metal, para deixar claro, ele na essência dele é a tristeza profunda. Não é uma tristeza que ocorre assim, de eu abrir um jornal e ver uma notícia e me deixar triste. É uma tristeza que ela já vem sendo carregada através de preocupação, de mágoas, de ressentimentos, né? Então a pessoa ela vai guardando aquilo até que se torne uma tristeza e a pessoa nem sabe por que está triste. Então poderíamos até dizer, alguns livros da medicina chinesa diz que a preocupação ela está um pouco no elemento terra, né? Que está ligado à ansiedade, enfim, do que a gente já falou, né? Uhum. Mas eles falam por que ele tá ali no elemento terra? Porque ele é o que antecede, na verdade, o elemento metal. Nós então falamos de raiva, que é parte do elemento madeira. Depois falamos de euforia, que é parte do elemento fogo. Falamos de ansiedade, que é do elemento terra. Ótimo. Agora a gente está falando de preocupação e de mágoa, que ainda tem um pezinho na terra, mas começa a se pronunciar para o metal. Exatamente. Depois disso, nós vamos falar de medo. Depois a gente vai falar da tristeza, que é realmente a essência do elemento metal. Metal. E depois da tristeza que nós vamos para o medo. Daí a gente vai para o medo, que é o último elemento, que é o elemento água. Ótimo. Mas depois do medo a gente ainda tem um outro episódio que é a angústia. Porque a angústia, ela na verdade, a angústia, ela é o resultado de um sentimento que você tem mal resolvido. Ou seja, uma raiva pode te levar à angústia, uma tristeza pode te levar à angústia, uma ansiedade, enfim, todos esses sentimentos podem te levar à angústia. Perfeito. Então, depois da gente ter feito uma passagem por todos esses sentimentos e elementos, é que a gente segue para a segunda etapa da nossa série. Exatamente. Perfeito. Então, vamos falar um pouco de preocupação. Acho que é um tema muito moderno, muito atual, porque eu percebo bastante que as pessoas se preocupam muito, né? E você fala de uma coisa, de uma teoria dos 95%, 5%. Queria que você falasse um pouco dessa percepção do dia a dia, do que você vê lá no spa, enfim, conta um pouco pra gente. Tá. Alguns estudos apontam que 95% das preocupações que a gente tem na vida não acontecem. Ou seja, 95% do tempo a gente está se preocupando com coisas que não vão acontecer na nossa vida. E é interessante, né, Fábio? Que muitas vezes a gente faz muitos planos para coisas que não vão acontecer na nossa vida. E eu gosto até de falar de uma questão de vida e morte, porque como eu estive lá no Tibete, os tibetanos falam muito sobre isso. E a morte é um assunto que a gente evita falar, sendo que é uma coisa que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer na nossa vida. Ou seja, a gente faz muitos planos para coisas que não vão acontecer na nossa vida, e sobre a morte a gente não gosta de falar. E a espiritualidade está nisso, de você entender que, peraí, é um assunto natural do ser humano. Se eu me preparo para a minha morte, eu vivo melhor. Se eu começo a entender melhor esse yin-yang, esse processo todo de transmutação que a gente tem o tempo todo, eu começo a viver melhor, eu começo a entender aquela frase do Lavoisier que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, realmente, a gente está numa constante transformação das coisas. E a preocupação, segundo os japoneses, o ser humano ele já nasceu ansioso, como a gente tinha comentado, e essa ansiedade ela leva à preocupação, né? Como a gente falou, vai seguindo esse espaço. É um descolamento da realidade também, a preocupação. Totalmente, né? Totalmente. Porque você está ali 95% no seu imaginário. Vamos imaginar que eu e você decidimos organizar uma festa no próximo sábado. E para organizar tudo aquilo, 95% do tempo que eu estou pensando de coisas que eu imagino que vai acontecer na festa, e te ligo o tempo todo, e às vezes nem durmo para falar, Fábio, pensou nisso, pensou naquilo, e de repente você também é a mesma coisa. E a hora que acontece a festa, nada daquilo que a gente pensou aconteceu, e coisas que a gente não pensou aconteceu, a gente teve que improvisar e deu certo do mesmo jeito.
né? Então, por que o ser humano ele vai amadurecendo? Então, vamos imaginar que quando a gente é criança ou adolescente, essas preocupações que já tá latente no ser humano, quando a gente é adolescente, a gente fica se preocupando, por exemplo, que tem muito a ver também com a transição do elemento terra, né? Fica se preocupando, pô, como que eu vou chegar naquela menina, como que eu vou fazer, e você fica tendo dor de barriga, e quando você vê seu coração dispara, e você não sabe como chegar. Depois de muitos anos, você vira um adulto, ela também fala só, você sabia que eu gostava de você? Pô, por que você nunca falou? Eu também gostava de você, por exemplo. Então a gente cria, a maior parte do tempo, coisas que impedem, né, e a gente fica vivenciando emoções internas, que na verdade ela não tem nada a ver com a realidade. A preocupação ela tem exatamente o que você falou, totalmente o descolamento da realidade, porque é uma coisa que você sempre está imaginando, sempre se preocupando, como você colocou, de coisas que não vão acontecer. É quando o sujeito deixa de reconhecer a realidade do mundo em que ele habita por causa do mundo que habita nele. Por causa do mundo que habita nele. Você sabe que eu lembrei da história do Jimmy Fallon com a Nicole Kidman. Ela dá uma entrevista para ele, que é um apresentador super famoso, e aí ela revela abertamente, numa situação ali no meio do programa, que houve um momento em que eles se encontraram e que ela estava esperando ele tomar uma atitude e que ele não fez nada. Ele fica em choque, ele se esconde atrás da bancada e tal. Eu não acredito, eu tive a oportunidade de eu tive um encontro com a Nicole Kidman e eu não fiz nada. Provavelmente porque na cabeça dele estava, imagina, ela não vai falar comigo, ela não vai ter tantos homens para ela se interessar, porque ela se interessaria por mim. E aí a vida passou e o cara tão preocupado não se ocupou da vida que ele tinha para viver. Putz, Fábio, essa história é fantástica. É exatamente isso que acontece o tempo todo com a gente, né? Eu lembro quando criança, eu via muito, tanto do meu pai, mas de outros adultos também, que eles falavam assim, ó, quando você tiver oportunidade na vida, aproveita que ela bate, tinha aquelas questões de números, né? 2, 3 vezes na sua vida, a oportunidade ela bate. E não, né? Na verdade, a oportunidade está o tempo todo. O tempo todo ela está acontecendo na nossa vida. Estar vivo é uma grande oportunidade, né? E quando a gente vai entendendo que, peraí, eu sou o maior muro que existe na minha vida, sou eu mesmo, né? Então, quando eu realmente entendo que não adianta eu viver na teoria, né? E viver na teoria é estar preocupado com as coisas. Eu posso ter cautela com as coisas, mas eu tenho que fazer, eu tenho que agir, né? A vida é movimento, a vida é ação o tempo todo. Por isso que internamente o nosso corpo ele não se preocupa com o que vai acontecer, ele reage. O tempo todo o nosso sistema imunológico ele reage. Está ocupado, não ele preocupado. Tá ocupado. Exatamente, está ocupado, está no presente. Então ele busca sempre soluções alternativas para aquilo que está acontecendo no momento. O cara vai mandar ali um alimento super forte, sendo que a parte gástrica não está legal. Então, galera, segura aí todo o sistema gastrointestinal, ele vai se preparar para aquilo lá e vai mandar os ácidos que tem que mandar para combater toda aquela agressão que está sofrendo no dia. O tempo todo a gente está assim, né? O nosso sistema imunológico, ele responde muito bem ao que é a nossa vida. A gente, na verdade, está o tempo todo evoluindo. A gente não para de evoluir, né? Aquela velha história de o cara tá com 9 meses na barriga ali, né? 40 semanas ali. E, que bonitinho, o bebê tá chutando. Não, ele tá desconfortável lá dentro, né? Porque agora já tá na hora ele tá 9 meses desenvolvendo. Então já é a hora de ele sair, realmente. Não é que ele já ficou desconfortável aquela. E a gente não para mais de evoluir. Então o tempo todo, até o último dia, a gente está evoluindo. O que acontece é que tem uma história que eu adoro contar, que é assim, imagina se a vida fosse ao contrário. A gente nasceria velhinho, cheio de dores, às vezes com a memória falhando, dependendo de, às vezes, alguém para trocar fralda, enfim, essas coisas. E aí o tempo vai passando e você vai melhorando. Vai diminuindo as dores, a memória vai melhorando, você vai ficando menos dependente. E aí a vida vai passando e aí você se torna um adulto. E aí você começa a trabalhar, você começa
a entrar na atividade e várias preocupações da vida adulta, enfim. E a próxima fase, você vai para a adolescência. E aí você larga um pouco aquela preocupação e você começa a se divertir mais. Aí os seus hormônios estão à flor da pele. Aí para você, todo dia é domingo, ou seja, você trabalha hoje, vai para balada à noite, no dia seguinte você trabalha de novo logo cedinho porque você tem pique, enfim. Tem vários sonhos, vários desejos, acha que vai mudar o mundo, enfim, todas essas questões. E aí depois você abandona essa fase da adolescência, e aí é uma das melhores fases, você volta a ser criança. E aí a vida se torna só diversão. Aí você só se diverte, porque a vida é só brincar. Aí você não se preocupa, aí sim que todo dia é domingo, né? Então você só acorda pensando em brincar. E depois dessa fase, entra a primeira fase da infância, ou seja, te carregam no colo, te dão chupeta, te dão mamadeira, enfim, te amamentam, né? E depois, a última fase, você acaba terminando no útero materno, que é um dos lugares mais confortáveis que tem. Então, assim, a vida ela é totalmente o contrário, porque não é conforto. O tempo todo a vida ela está te colocando no desafio do desconforto. É no desconforto que você cria resistência, no desconforto que você cria realmente o que eu acredito é que Deus nos deu um poder tão grande, só que ele tem que dar em doses homeopáticas. Se você não quer usar essa dose, se você não quer usar esse poder, é seu livre-arbítrio não usar. Você pode passar a vida inteira no morno, não tem problema. Mas se você entende que, peraí, não, eu tô aqui realmente para não competir com ninguém, mas entender que existe uma força criadora muito grande dentro de mim, eu começo a afastar tudo que me causa desequilíbrio. Eu começo a entrar em equilíbrio. Por quê? Porque eu realmente vou em busca daquilo que eu entendo que não é um caminho de ida, e sim um caminho de volta. Por que eu falo dessa questão de caminho de volta? Porque eu entendo que a partir do momento que nós temos esse nosso desafio de realmente sair da zona de conforto, porque nós temos uma missão aqui, eu entendo que a gente está voltando. E o caminho de volta para casa, ele sempre é mais curto que o caminho de ida. Né? Igual quando você vai fazer uma viagem, você fala, nossa, voltei, parece que foi mais rápido. Por quê? Porque na verdade a gente tem um consciente coletivo, uma consciência superior que nos ajuda o tempo todo, que nos está, de certa forma, nos guiando, dando sinais à vida o tempo todo, nunca deixou de dar sinais para a gente. E esses sinais, é como uma sinalização da estrada, fala assim, você está no caminho certo. Ou se você está sendo infeliz ou preocupado ou está em desequilíbrio, porque você está indo no caminho errado. Né? Eu gosto muito da questão numerológica, eu até estudo, pelo seguinte, porque dentro da numerologia pitagórica eles falam que quando a gente chegou aqui, a gente veio com um contrato com o universo. E esse contrato que você veio, esse acordo que você veio com o universo, é que você vai se dar bem em todos os sentidos, tanto financeiro quanto emocional, familiar, profissional, social. A gente veio para dar certo em tudo. Mas por que algumas pessoas têm um desafio maior ou menor? Porque elas estão fora do contrato que elas tiveram com o universo delas. Porque cada um veio com um defeito e cada um veio com um dom. Então os defeitos a gente vai o quê? Vai equilibrando isso. Só que se eu tenho dificuldade nisso, é aqui que eu defendo mais. E começo a criar força, a sair da zona de conforto e criar mais força nisso aqui, né? Se isso aqui é um dom, isso aqui eu já sei levar. É por esse caminho que eu sei que eu tenho a minha contribuição para o mundo. Uhum. E nesses defeitos é onde eu vou lapidando. Né? Então esse é o equilíbrio. E você falou dessa questão da preocupação, da antecedência, que no organismo nada disso acontece, que o organismo só reage. E se a gente observar, na natureza, é exatamente assim que funciona. A natureza não se preocupa, ela só se ocupa e dá conta daquilo que se apresenta para o momento. Exatamente. É o ciclo natural das coisas, como a gente fala, né? E como a gente falou no capítulo anterior, como os japoneses falam, né?
o ser humano, ele precisa praticar paciência, por quê? Porque não é no tempo dele, é no tempo da natureza. E nós somos seres que integramos a natureza. Então, a partir do momento que eu não me torno uma pessoa preocupada ou ansiosa demais, querendo acelerar as coisas, aquela velha história que a gente já comentou várias vezes aqui, da questão de você plantar uma semente e querer colher amanhã. Você plantou hoje e colher amanhã? Não. Óbvio que não. Amanhã você vai regar e depois você vai regar. E você, para regar todos os dias essa semente que você plantou, a primeira coisa que você precisa ter é fé. E não preocupação. E não ansiedade. A fé é diferente da preocupação e da ansiedade. Ou seja, você precisa ter fé. Por quê? Porque aquela sementinha ela ainda está debaixo da terra. Você não viu ainda brotar. E você não sabe se vai brotar. Mas você tem que acreditar, ter fé e ir lá continuar regando todos os dias. Mas no tempo da natureza, onde um belo dia você vai lá e brotou. Uau, brotou. E muitas vezes nem é no tempo que você esperava, mas é no tempo da natureza. Quando a gente fala desse encaixe na natureza, e você falou, por exemplo, da preocupação e da fé, a gente lembra daquela coisa da esperança. E as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é esperança e o que é ilusão. Uhum. Né? Manter uma esperança infundada. Mas, de novo, eu tenho uma sensação, eu queria te ouvir sobre isso. Que a verdadeira esperança, que também está afiançada no termo esperançar, que é saber o que esperar, ela também pode estar conectada com uma percepção melhor de como as coisas funcionam na natureza. Porque quando eu olho para uma semente, se eu olhar fixamente para ela, eu consigo me conectar com a promessa que há nela, do que há de vir dela. E, portanto, faz sentido eu colocá-la embaixo da terra e esperar. E esperançar, ter uma esperança na semente. Em contrapartida, quanto mais a gente se desconecta da nossa realidade objetiva, né, do mundo em que nós habitamos, em função desse mundo de ideias que habita em nós, a gente vai perdendo um pouco a noção do que esperar e começa a criar preocupações. Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. É muito legal isso que você colocou, Fábio. Perfeito, não tenho nem o que acrescentar do que você colocou. Porque realmente existe uma diferença muito grande em você se preocupar, em você ter esperança em algo, né? E a esperança, muitas vezes, ela tem muito do lado externo e o preocupar tem muito do lado interno. Porque a esperança, ela faz muito parte do coletivo, né? Então, olha, estamos nós aqui, eu tenho esperança que o nosso time vai ganhar, né? Então, eu tenho esperança que o nosso país vai melhorar, tenho esperança que o mundo vai melhorar. Agora, a minha preocupação, ela é muito minha. Né? Então, é assim, ela toma muito meu tempo na questão de roubar a minha energia de uma forma desnecessária. Então, a preocupação, ela tem muito a ver com o seu individualismo, com o passo, com o seu livre-arbítrio, com os passos que você está dando na vida de forma individual. Já a esperança, ela tem muito a ver com o coletivo. Então, vamos lá. A questão da preocupação, a gente ouve muito falar assim, nossa, aquela mulher ela é muito preocupada com os filhos, com o marido, com a família, ajuda todo mundo, os parentes, vai todo mundo lá, é a mãezona, né? Isso é o lado negativo das coisas, né? Existem essas mãezonas que elas se preocupam e de uma forma que naquele momento ela pode pouco fazer, só que se preocupa demais e acaba ficando doente. É aquela pessoa que você fala, mas ela se preocupava tanto todo mundo e agora tá assim, né? Ficou. Por quê? Porque ela trouxe uma negatividade para ela, porque ela estava impotente em relação à ação que podia fazer, porque a vida é ação, é movimento. Só que ela estava ainda absorvendo aquilo dentro dos sentimentos dela, dentro da teoria da vida, vamos colocar assim. Já quando você tem pessoas que a gente sabe que são preocupadas, mas a preocupação ela é um tiro curto, ela dura pouco. Fábio, estou preocupado com você, deixa eu lá tomar um copo de água.
resolvido. Não estou mais preocupado com você. Seu problema, eu vi que você estava ficando desidratado, fui lá e peguei o copo de água e resolvi. Então, a questão não é a ausência da preocupação. Porque o maior problema quando a pessoa ela vive muito dentro de preocupações, ela acha que ela torna um hábito aquelas preocupações. Ela acha que ela se preocupando com todo mundo, ela vai estar contribuindo. Né? E não é essa contribuição, né? Não é contribuição. Quando você fala assim, olha, Júlio, estou preocupado que hoje eu fui fazer xixi e saiu saiu diferente. Poxa, sabemos que todo dia a gente tem autodiagnóstico. Vai fazer xixi, vai fazer cocô, você tem um autodiagnóstico. O que está acontecendo com o seu corpo? Poxa, Fábio, então vamos pensar, você tomou algum remédio diferente? Tomou alguma bebida diferente? Alguma coisa com muito corante? Alguma coisa nesse sentido? Poxa, eu lembro, então, resolvido. Ou não fiz nada diferente. Pô, então vai no médico. Tira essa preocupação da frente. Né? Não adianta você, muitas vezes, só ficar na teoria das coisas. E isso para tudo, né? Eu estou só dando, mas assim, a gente fica falando um monte de coisa aqui sobre essa questão da preocupação. Mas, se referindo à esperança, a esperança ela tem uma questão de que ela sai só do seu individualismo. A esperança ela tem algo muito maior. E que faz todo sentido o que você falou, né? Ter esperança é uma coisa, ter preocupação é totalmente diferente. Quando você falou daquela pessoa que fica muito preocupada e que acaba adoecendo, eu tenho duas perguntas em uma para te fazer. A esperança pode morrer em função da preocupação? A preocupação pode matar a esperança? Na medida em que a pessoa se volta muito para si e acaba não conseguindo se conectar com o que a vida há de oferecer? Sem dúvida. Porque a pessoa, quando ela está muito preocupada e ela fica muito preocupada e pouca ação ela pode fazer, porque a gente entende que cada indivíduo ele vai agir de uma maneira, e de uma maneira muito, muito própria, né? Essa magia que a gente tem aqui nesse planeta, de cada um, nesse universo, de cada um ser único, ser uma partícula mesmo do todo, mostra que cada um vai agir pela sua própria consciência. E uma pessoa que se preocupa demais, ela está se preocupando demais com tudo que está acontecendo ao redor, com as pessoas que estão ao redor. E essa preocupação, ela traz um pouco de controle, de tentar controlar as coisas da forma como ela acha que deve ser. E isso tira totalmente a esperança, porque a esperança ela está num coletivo do quê? O exemplo da orquestra, né? Todos os instrumentos absolutamente peculiares, diferentes uns dos outros, buscando o mesmo tom, buscando a mesma harmonia para a música sair. Então, essa coisa peculiar de cada um, essa individualidade de cada um, é que a esperança é quando todos entram na mesma harmonia. Harmonia do quê? De bem para todos, ou seja, quando um ganha, todos ganham, né? Existe uma questão que a gente, muitas vezes, quando a gente tenta buscar o nosso equilíbrio, a nossa individualidade, porque o ser humano, por exemplo, na fase da adolescência que a gente falou do elemento terra, quando ele está no período da transformação, qual é a primeira atitude de um adolescente? É buscar pessoas que têm o mesmo gosto musical, então ele abandona os velhos heróis que são os pais, né? Porque os pais eles deixam de ser tão interessantes quanto eram, descobre que os pais muitas vezes não falavam coisas que eram tão prazerosas para um ser humano, né, na adolescência, né? E aí ele vai descobrir os amigos que se identificam com ele e que ensinam coisas prazerosas. Então o ser humano ele busca esse coletivo, eu quero pertencer a um grupo, eu quero pertencer, né? Mas muitas vezes o que acontece? Essa busca de pertencer aos outros, muitas vezes gera o quê? Um outro lado, por isso que o equilíbrio, né, da balança, ele não é pender muito para um lado, você entra em desequilíbrio, mas é saber que o tempo todo as coisas estão mudando, que a gente vai ter o prazer aqui nessa vida de desfrutar de todas as coisas e ter equilíbrio sobre todas as coisas. Porque o difícil para ter equilíbrio não é quando você tem muitas opções, como a gente tem hoje.
né? Isso causa muito desequilíbrio. Ter muita opção causa desequilíbrio, causa muita dúvida, causa muito conflito interno, né? O que acontece hoje. Se a gente não tivesse opção, era só um caminho, todo mundo faria esse caminho de forma muito mais tranquila do que imagina, né? Então, quando o ser humano ele busca essa coletividade, o que acontece? Ele começa a entrar num jogo que não é legal. Porque ao mesmo tempo que entra a coletividade, entra a competição. Então todos os relacionamentos, eles se tornam competitivos. Além do relacionamento com os amigos, por mais que você goste do seu amigo, em algum aspecto você vai querer competir com ele. E no relacionamento também, homem e mulher. E o relacionamento é interessante que muitas vezes a gente entende, mas a vida é um jogo. É um jogo, só que é um jogo que você tem que saber jogar esse jogo. Por exemplo, fazendo uma comparação a um jogo de tênis. O jogo de tênis é onde um quer ganhar do outro. A bolinha tem que tocar no chão. Tem que tocar no chão e você tem que passar a bola por lá e se vira com a bola. Mas eu concordo que a vida seja um jogo, mas a vida não pode ser um jogo de tênis, onde eu vou competir para fazer o outro correr atrás da bolinha e tal. Não, ela pode ser um jogo de frescobol, onde quando eu passo a melhor bola, o outro passa a melhor bola. E quando um ganha, os dois ganham juntos. Uhum. Então, é um jogo sim, né? O tempo todo a gente... fazer negócios é um jogo. Uhum. Só que, para fazer esse jogo, você pode buscar o equilíbrio, o quê? Onde, olha, eu ganho junto com você. Sim. Eu não quero ganhar de você, eu quero ganhar junto com você. E quando eu entendo do meu equilíbrio, quando eu deixo de me preocupar com as coisas ao redor, eu entendo que eu não tenho concorrente. Eu entendo que só depende de mim. Entendo que só depende de mim para eu produzir, para eu ter... Então, assim, quando falam aquela frase, a coisa mais importante do mundo é ter saúde, realmente é ter saúde, porque se você não tem saúde, você não levanta para trabalhar, você não levanta para produzir, né? Então, quando você entende, não, peraí, eu sou um ser que eu estou em equilíbrio sim, porque eu levantei da minha cama hoje, estou me equilibrando aí, né? E andando aí, o que acontece? Eu estou sendo produtivo e eu entendo que eu posso não competir com ninguém, que aí deixa de ser saudável, né? E eu acabo entendendo que a minha individualidade, ela contribui para a coletividade. E aí é onde entra aquela questão de preocupação e de esperança, né? Que tem a ver com a coletividade. Tá. Complementando um pouco, né, se você me permite, quando claro. Você fala dessa questão dos aspectos negativos do coletivismo, né, é que também pode ter uma pasteurização, porque aí fica todo mundo muito parecido e você despersonaliza o indivíduo, né? Sem dúvida. É por isso que somos seres individuais. Perde a unicidade. Nossa grande bênção aqui é que a gente tem um desafio muito grande. Se a gente já fosse anjos, né? E uma vez eu fiz uma pergunta para uns caras aí que eu mesmo me surpreendi com a pergunta, porque eu não sei de onde veio aquela pergunta. A gente estava falando de evolução e tal. Aí o cara falou, não, porque a gente tem que exigir o estado de anjo e tal. E começaram a falar de homem e mulher. Eu falei, mas anjo tem sexo? Daí os caras, Aí agora segura essa, né? Que o Júlio perguntou e tal. E realmente, depois eu me surpreendi também com a pergunta, depois que o pessoal começou a fazer aquele barulho lá, né? Realmente, cara, a gente tá o que é chegar nessa unidade? É que cada partícula se torne realmente a mesma consciência, toque a mesma música, crie essa harmonia. Então, vamos falar assim, então, daqui a alguns anos, esse planeta aqui, ele vai estar tocando a mesma música? Não. Mas a gente está construindo algo. Cada um está afinando o seu instrumento e tentando encontrar o tom. Porque é aquela velha história que, eu não sei se eu já comentei com você, ano passado eu fui numa missa, e aí o padre falou uma coisa que me marcou, que eu não tinha ideia daquilo que ele comentou. Ele falou assim, olha, por que as pessoas ficam falando que não são santas? Né? Para de ficar usando esse termo, eu não sou santo mesmo. Né? Para de usar esse termo, por quê? Porque todos os santos foram igual a todos nós aqui. Todos foram pecadores, até se tornar
santo. Alguns deles inacreditavelmente pecadores. Inacreditavelmente pecadores. Um dos maiores, se não o maior baluarte do cristianismo, que é Paulo, foi um dos piores caras que pisou a face da terra. Exatamente. Então, para você alcançar a santidade, é esse processo. Aliás, esse é o caminho. Ele precisou ser um dos piores para poder ser um dos melhores. Porque ele precisava desse drive, né? Exatamente. Ele tinha muita força para ser mal e conseguiu aplicar essa força para ser o homem que foi. Exatamente. Né? Para ter toda a bondade que foi, que tornou ele esse personagem imortal. Exatamente. Então, e o Paulo fala muito de amor, né? Então, e isso que é legal, né? Porque quando você entende que, peraí, não, realmente eu não tenho que usar essa palavra, porque eu estou no caminho da evolução. No caminho da santidade, né? Deveria ser o caminho. É que no caminho da santidade, né? Só pode estar no caminho da santidade quem é pecador. Quem é pecador. Senão a gente já seria santo. Exatamente. Então o equilíbrio ele está ali, né? O equilíbrio ele realmente está aí. Porque a gente deve buscar todo esse longo caminho aí de construção, realmente. E aí tem essas duas questões. Preocupar vai adiantar? Não. Preocupar não vai adiantar, não vai mover uma pedra. Antes da gente encerrar essa parte da preocupação, eu acho que cabe a gente falar um pouco de mágoa, porque me parece que ela está mais ou menos no mesmo diapasão. A mágoa também tem a ver com aquilo que são os meus referenciais internos, em que eu também me descolei um pouco da realidade, porque senão eu nem me magoaria, né? Isso, não? A mágoa tem muito a ver com o ego, né? Muitas vezes a gente se magoa porque o outro não fala o que a gente gostaria de ouvir. Então a gente acaba se magoando muito porque o nosso ego muitas vezes é aquela velha história. Pô, quem é você para falar assim comigo? Ou quem a pessoa não sabe, você não sabe quem eu sou, enfim, essas questões. Tem muito a ver com uma embalagem, né? E por que a mágoa é algo tão profundo, né? Porque diria para você assim que de todos os venenos, a mágoa talvez é o mais apimentado, é um dos mais fortes. Porque um pinguinho dela, ela faz um estrago lá dentro, muito grande no seu conteúdo. Porque ela tá totalmente ligada a essa questão que eu falei que é do nosso ego. O nosso ego é um dos nossos maiores desafios. A nossa mágoa, ela tem muito a ver com o ego, porque o ego, a gente pode chamar de nossa sombra. É o que nos acompanha o tempo todo, né? E o ego não é eu preciso entender o que eu sou melhor do que o outro, enfim, e entrar naquela história de competição. Nosso ego é o quê? Ao mesmo tempo que ele tenta criar uma autoestima, eu sou bom em alguma coisa, eu sou bom. Em 2 segundos ele te derruba e te deixa com a autoestima lá embaixo. E é isso que todos nós enfrentamos. Ou seja, de não saber lidar no equilíbrio com o elogio e não saber lidar com o equilíbrio na crítica. Então o tempo todo a gente fica, o cara me elogiou, então eu fico com a autoestima lá em cima. O cara me criticou, eu fico magoado. Eu fico chateado, né? E aí eu começo a me punir. É interessante que na medicina chinesa a gente, quando faz a fisiognomonia, observa o corpo, faz a leitura corporal, 80% dos casos são em mulheres, né? Mas às vezes aparecem manchas na pele, como se fossem hematomas batidas, e que a mulher não sabe nem onde bateu, e na verdade não bateu em lugar nenhum. Aparece e some. E isso tem a ver com a mágoa. Isso tem a ver com mágoa. Porque mágoas são nodos, marcas que deixam na gente. E o corpo vai lá e traduz isso. Então o corpo vai lá, alguém me marcou, alguém me magoou. Fiquei magoado aqui. Então, o corpo ele vai refletir exatamente o que está acontecendo com a gente. E a mulher, como ela usa mais o lado emocional das coisas, então ela tem uma mágoa mais. Ela se magoa mais facilmente do que o homem, tá? Não que tenha as suas regras, as suas exceções, tá? Mas numa regra geral, a mágoa ela marca muito a gente. E essas mágoas, o que acontece? Muitas vezes, se a pessoa ela não sabe trabalhar dentro de si aquela questão de não, peraí, aquela pessoa ela foi infeliz no que falou, porque eu estava passando num momento aqui e que ela falou que eu estava um pouco gordinho e, ela não entende que eu acabei tendo que tomar o corticoide,
E por que ela tá falando que eu, né? E às vezes a pessoa ela não falou por querer, né, se sentir melhor do que você. E aí vem aquela questão da competição. Não, ela falou porque ela tá querendo me rebaixar, porque ela quer se sentir melhor. E aí começa a querer competir, né? E hoje é um problema muito, muito grande, que isso dá um assunto até bem legal, mas bem extenso também legal, mas assim, é o que acontece nas redes sociais. Então, hoje o ser humano, como a rede social para muitas pessoas virou uma referência e virou um hábito, né? Um estilo de vida, diria. Sim. Então, todos os dias a pessoa precisa ir lá, dar uma olhada o que está acontecendo no mundo. E, na verdade, não é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo, o que ela acha que está acontecendo no mundo, porque aquilo é um mundo de ilusão, né? Então, ela sempre vai acabar vendo pessoas, inevitavelmente, que estão melhores do que ela, inevitavelmente. E aí vem aquele instinto, poxa, eu preciso fazer acontecer também, porque eu tô aqui dentro de casa e o mundo está acontecendo, as pessoas estão fazendo lá fora e eu não tô acontecendo. Então é assim, é como eu falei de concorrência. Poxa, o concorrente ele foi lá e tá postando uma coisa que tá me deixando, pô, o cara tá bombando. Não tá bombando. As redes sociais, por exemplo, as minhas, né? Eu tenho uma família maravilhosa. De verdade eu tenho. E nas redes sociais, eu coloco os melhores momentos dessa família maravilhosa, que não é perfeita. Eu não vou colocar eu dando uma bronca daquelas na minha filha na rede social, não faz o menor sentido. Portanto, não faz sentido quem observa aquilo achar que aquilo que está lá é tudo. De novo, estamos falando de uma desconexão com a concretude, né? Deixa eu ver se eu entendi para a gente traduzir essa coisa toda. Quer dizer que a preocupação é 95% do meu tempo e energia dedicados a pensar e me preocupar com coisas que não vão acontecer. E que a mágoa, provavelmente, eu estou dedicando 95% da minha atenção e da minha energia para me chatear com coisas que não aconteceram? Sim, sim. Porque muitas vezes acontece só na nossa cabeça. Ela acontece no nosso ego, como eu falei, o nosso ego ferido. E porque existe um princípio no taoísmo que diz o seguinte, que tudo é nada. E aí esse princípio do tudo é nada é, por exemplo, alguém chegar e falar assim, de repente você fala assim para mim, né, Júlio, o Paulo é um cara muito legal. E eu falo, não, o Paulo não é um cara muito legal. Ah, Júlio, então o cara é um cara muito chato. Eu falo, também não. Ah, então o que o Paulo é? O Paulo não é nada. O Paulo é vazio. O Paulo é vazio. Como assim o Paulo é vazio? Porque se ele fosse um cara legal, 7 bilhões de habitantes iriam achar o Paulo legal, então realmente o cara... Mas de repente uma pessoa acha, que é difícil, mas assim, acha o Paulo chato. Então, o Paulo só é o que cada um dá para ele. O que cada um coloca de qualidade ou defeito no Paulo é o que está vindo daquela pessoa. É o mundo daquela pessoa, é os olhos daquela pessoa. Não que o Paulo seja isso ou aquilo. Né? Eu reconhecia isso como um princípio do budismo, da vacuidade. Coloca um pouco de luz sobre a treva da nossa ignorância. Qual que é a diferença ou a similaridade do budismo e do taoísmo? Tá, o taoísmo ele vem de um princípio dos estudos do livro das mutações, do I Ching, né? Ele vem de alguns mestres como Lao Tse, depois o confucionismo, enfim. Já o budismo ele vem de uma linha mais indiana, né? de Buda, da busca da eliminação, e no próprio budismo ele abre várias vertentes. Já o taoísmo, como depois veio o confucionismo, enfim, veio outras filosofias mais enraizadas no taoísmo, mas o taoísmo ele tem a base do vazio, né? Desse vazio que ele se torna a dualidade, que é o yin e o yang, depois ele se torna os 5 elementos, depois ele vai criando as 10 mil coisas, como os chineses falam. Mas existe assim, são culturas milenares, filosofias milenares e muito ricas, né?
E que depois, com o tempo, obviamente, vai abrindo outras vertentes ali, cada um vai... Por exemplo, o budismo mesmo, ele tem uma raiz muito forte, a parte indiana, mas também tem a parte chinesa, tem a parte tibetana, né? Cada um acaba... Dá para saber o que veio antes? Quem bebeu de quem? O taoísmo é um dos mais antigos, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que o I Ching, inclusive, ele veio... O livro das mutações, muitos dizem que é o livro mais antigo do mundo. Júlio, eu percebo nos nossos tempos uma certa tendência das pessoas se preocuparem e se magoarem. Onde é que isso vai dar? Fábio, isso vai dar na tristeza. Ah, mas isso então é um assunto para uma outra conversa.